Amém, amém. Bem, bem, igreja. A gente vai estar cantando agora a música, Deus me ama. Vai antecipar essa música aí, pula essa, Deus me ama. Vou pedir que a igreja se assente, irmão. E a gente vai fazer algo diferente, irmão. A gente vai estar cantando essa música bem baixinho, uma letra bonita, que o irmão está refletindo. E depois dessa música, vou dar um pouco de trabalho aqui para a banda, e depois eu vou falar qual vai ser a próxima música. A igreja pode se assentar, irmão. Fique aqui de oração, a gente vai estar cantando bem baixinho, que o irmão possa refletir cada letra dessa música, irmão, tá bom? E vamos cantar então. Aqui só bem baixinho.
A música Seja Engrandecido, vou dar um pouco de trabalho aqui. A gente vai estar mudando, sentindo um desejo do meu coração. Os irmãos continuam assentados, irmãos. E assim, irmãos, o ano de 2025 passou, todo mundo sabe que passou, né? É uma novidade, né? E estamos em 2026, né? Quem o pessoal de casa está nos ouvindo aí, o irmão está perdendo que não pôde estar aqui nessa grande festa. Ele está tendo rolando uma grande festa, irmão. O irmão que está em casa tem que ser o motivo, mas da próxima vez faz um esforço, irmão. Esteja aqui na casa, sentindo esse calor, um ambiente tão gostoso, irmão. O irmão está perdendo. E a gente vai estar cantando a música, irmãos, por tudo que tem feito, porque Deus fez tantas coisas na nossa vida. Eu tenho muitas coisas a agradecer. Eu passei por 2025, foi um ano bom, mas depois que eu me acidentei, nossa, um desânimo. Agora, eu também, uns dias desses atrás, eu caí, aí você fica com medo, para não cair com o braço. É uma coisa muito louca, irmão. Quem já passou por isso sabe, a gente está risado porque a gente está em família. É isso, irmão. Tá vendo? É isso, irmão. O contagiante, irmão, está em casa, está perdendo aqui a grande festa que nós estamos. Olha o meu sorriso, é festa, irmão. É
uma grande alegria estar aqui no primeiro dia, no primeiro dia do ano, não, no primeiro culto de 2026. O irmão podia estar aqui nessa festa, celebrando a ceia. E agradeço cada irmão aqui que saiu do seu lar, para estar aqui, tem os irmãos que moram longe, o pastor. O pastor ele mora longe, mas ele tem que estar aqui. É o pastor. Não tem onde correr, irmão. Mas tem a irmã Cláudia, o irmão Robson, tem outros irmãos aí também que moram longe que vem até aqui a casa. Desculpa a brincadeira, pastor, mas é isso, pastor tem que estar aqui. Então, é um corinho facinho, por tudo que tem feito. E baterista, pega mais leve aí, toca um pouquinho mais devagar, bate menos, que vamos passar refletindo, irmão. A gente cantou uma música aí, agora aí atrás, Deus me ama, o irmão estava refletindo. Irmão, reflita de novo, irmão, que Deus fez tantas coisas na nossa vida, particularmente na minha. Eu não posso falar da vida do irmão, mas eu creio que se, foi como o pastor falou, a irmã deu testemunho, se for abrir aqui, irmão, a gente tem tanta coisa para agradecer. Nossa, várias coisas aconteceu. Eu estou na igreja aqui, eu acompanhei o Robson da igreja. Hoje ele já sente a vontade, até subiu aqui em cima. Tá mais à vontade do que eu. Que está aqui todo domingo, está aqui em cima. O cara pegou o microfone. Nossa, falou com uma espontaneidade. E é isso, a casa do pai é isso, irmão. A gente tem liberdade. Uns têm timidez. Eu sou um pouco tímido, estou falando aqui agora. Mas é isso, a casa do pai é isso, irmão. A gente tem liberdade. E é isso aí, Robson. O pastor chama de mais vezes para se ver em cima. E é isso, irmão. Agora, tirando a brincadeira à parte. Ele está pregando, hein, gente? Agora, tirando a brincadeira à parte, que os irmãos continuem sentados, eles vão cantando baixinho. O irmão sabe o que tem que agradecer, tá bom, irmãos? E é isso. Deixa eu pedir licença também, pastor. E eu quero fazer um agradecimento a Deus também. Um testemunho mesmo, né? Eu viajei essa semana com a minha família, né? Nós fomos para um sítio e ficamos lá uns dias. E na virada do dia 31 para o dia 1º, Deus deu um livramento para a gente, né? A Laura é minha filha mais velha. E ela, desde pequenininha, tinha bronquite. E ela nunca mais teve crise. A crise dela foi até os 7, 8 anos de idade. Depois disso, só coisa leve e nunca mais precisou usar bombinha. Tanto é que a bombinha dela já nem fabrica mais. E passamos a virada muito bem, né, graças a Deus, comemorando, né, agradecendo a Deus. E, num dado momento ali, ela e a primaiada toda resolveram entrar na água, na piscina, né, para brincar. E foi coisa de uns 15 minutos, veio a bronquite dela. E foi uma crise bem pesada, que ela nunca teve, né? Fazia anos que não dava. Tanto é que ela nem conseguia sair da piscina. E graças a Deus, porque foi Deus mesmo, porque a gente estava uma meia hora do centro de hospital, assim, a minha irmã mais velha estava conosco, né? E há um tempo atrás também ela teve pneumonia e teve que usar bombinha. E ela estava com a bombinha dentro da bolsa. Graças a Deus, eu até me arrepio, porque ali nós sentimos o cuidado, né? Como somos falhos e Deus cuida de tudo, e Deus, em todos os momentos, Ele está cuidando da gente. Então, que possamos acreditar que em todo momento, nos bons, nos ruins, Deus está ali conosco. Vamos entregar nossa vida ao Senhor, né? E agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo. Amém. Vou falar também do dia 31. Amém. Uma coisa, né? Eu fui fazer meu almoço no dia 31, fui pegar o ventilador e explodiu na minha mão. Minha cozinha ficou cheia de... Aí eu disse, não, está muito quente aqui embaixo, vida, deixa ligado assim mesmo. Nós tiramos tudo e deixamos ligado. Aqui atrás ele voou na minha perna, gente. Aí fomos no mercado depois, passou um carrinho por cima do meu pé. Se Deus não dá a minha vida, pelo amor de Deus, está repreendido. Aí vamos almoçar no shopping, comecei a estudar essa noite, eu quero comida levinha. Vou comer uma coisa levinha rapidinho, não quero nem fazer mais nada. Quando no shopping, eu voltei, quando eu voltei, eu disse, vou entrar no Boticário. Quando eu entro e piso, não é o nome daquilo, filha? Não é o nome daquilo? Uma taxinha desse tamanho entra no meu pé, eu grito, não tirei, gente. Eu disse, não, Deus, pelo amor de Deus, essa vida vai com calma, eu dirigindo com calma. Aí tem que
agradecer, né, gente? Em meio de tantos tormentos, Deus cuida de nós. E foi um Natal maravilhoso, foi um ano novo maravilhoso de paz. É isso que importa, né, gente? Amém. Você vê a igreja como que é? É que eu falo assim, pô, se a gente fosse abrir, o pastor abrir, ixi, é tanto testemunho, mas é isso, irmão. A igreja é isso, eu volto a falar, irmão. O irmão que está em casa aí, está perdendo essa grande festa, e é isso. Vamos lá, então. Vai lá, pastor. Te agradeço,
Deus, nosso Pai, Senhor Deus, estamos aqui na tua casa, Senhor, de oração, Senhor Deus. E eu estou aqui com o mesmo intuito dos meus irmãos, Senhor Deus, que foi te louvar e agradecer, Senhor Deus. Ó Deus, esse momento de louvor, Senhor Deus, foi humilde, Senhor Deus, mas foi do fundo dos nossos corações. Que o Senhor possa ter recebido, Senhor, esses louvores como cheiro suave das tuas narinas, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, e também como a gente cantou, Senhor Deus, sonda. O Senhor sondou cada coração aqui, Senhor Deus, sabe como a gente tem vários e vários motivos para te agradecer, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estar no primeiro culto deste ano aqui na tua casa, Senhor Deus, que é o melhor lugar do mundo para se estar, Senhor Deus. Ó Deus, agora eu venho te pedir uma bênção especial para o nosso pastor, que vai estar celebrando, ministrando a palavra, Senhor Deus, que ele possa diminuir e que o Senhor cresça, Senhor Deus. E ó Deus, que nada possa tirar nossa atenção, Senhor Deus, que nós possamos estar atentos ao teu recado, Senhor Deus. Ó Deus, esteja abençoando cada irmão aqui, em nome de Jesus Cristo, e também esteja abençoando ricamente essa equipe de louvor, esteja com a irmã Lília, que não pôde estar aqui nesse culto, ela teve os motivos dela, não só ela, mas como também outros irmãos, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Alô. Boa noite mais uma vez, Paz do Senhor Jesus, bem-vindo à casa do Pai. Uma rosa, Deus abençoe, mãe. Félix, como vocês vieram? Estamos juntos com o Senhor. Eu quero trazer também aqui essa noite uma mensagem. Uma mensagem de exortação, mas uma mensagem também de esperança para nós. Esperança que se vive, obrigado, Marquinhos. Esperança que se vive e que se vê. Muitas vezes a gente fica apreensivo com o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, e nós passamos a ter andar perdido de um lado, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o outro, esquecendo, como o apóstolo Paulo fala, né? Lá em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alto. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E se você observar, Isaías também fala sobre nós esquecermos do passado, para olharmos para o futuro, para olharmos para frente. E essa noite eu quero que nós possamos entender aqui o propósito de Deus, né, para nossas vidas durante esse ano. Porque muitas vezes nós não paramos para pensar o que Deus quer da nossa vida. A gente fala, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Espera aí. E o dono da sua vida? É Deus. É Ele que tem que te dar a proposta. Muitas vezes nós desejamos coisas que no momento vai trazer, se nós adquirirmos aquilo, vai adquirir mal para as nossas vidas. Por isso, a gente olha o que fala a palavra, né? 3 passos para um ano de propósito com Deus. 3 passos para um ano de propósito com Deus. A gente muitas vezes não consegue vislumbrar o que Deus tem para nós, porque nós ficamos com aquele entulho sobre os nossos ombros, carregando fardos que não precisamos carregar. E certamente, se nós nos focarmos na palavra, no que Deus quer, na vontade dele, nós nos tornaremos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero trazer nessa noite, está escrito ali em Hebreus 12, por favor, né? Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12.
Silêncio. Achei. Apóstolo, a gente fala apóstolo Paulo, né? O livro de Hebreus, a carta de Hebreus, alguns teólogos dizem que foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? Mas, como nós não temos certeza, a gente tem certeza de que foi o Espírito Santo de Deus que escreveu essa carta. E é isso que tem que estar dentro de nós. E a palavra fala assim, definindo. Veja só, começa essa passagem com uma definição. Ele está definindo os propósitos que nós devemos seguir. Ele fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e coroamos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem bem, quem suportou tamanha e maior dor, quem suportou tamanha e maior vergonha, que muitas vezes a gente, ainda infelizmente, nós vemos, eu vou pegar isso aqui, nós vemos pessoas muitas vezes que ainda ficam envergonhadas de dizer que é cristão. O inimigo não se envergonha de falar quem ele é. A gente passa de noite nos certos lugares aí escabrosos e você olha, está lá o inimigo fazendo a sua parafernália. E muitas vezes a gente não para pensar o que a palavra nos recomenda com a designação de que nós não podemos, não devemos nos envergonhar de falarmos quem é esse Deus maravilhoso nas nossas vidas. E certamente a gente vai ser vencedor. O 4 diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tenhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Então, 10. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Amém? Nos disciplina para que nós possamos participar com toda a santidade ao nosso Senhor. Oremos. Pai, bendito e fiel, mais uma vez oramos e a Ti agradecemos, Pai, por podermos estar mais um ano, Senhor, em Tua presença, mais um ano, Senhor, com Sua congregação, Senhor, e que o Espírito Santo, Pai, venha a nos direcionar, nos capacitar e falar conosco, Senhor,
como tem falado todos esses dias, através da sua palavra, Senhor, através da natureza, através, Senhor, dos testemunhos dos nossos irmãos. Que tua palavra seja, Pai, uma referência, Senhor, para todos nós, Pai. Que nós possamos reverenciá-la a cada dia, sabendo, ó Deus, que a tua graça tem sim nos alcançado, Senhor. Muito obrigado por estar aqui essa noite, por celebrar conosco, Senhor, a vida e a vida em abundância. Tire de nós, Pai, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, para os nossos corações, e dai-nos, Deus, um entendimento da tua palavra, Senhor, para que possamos diminuir e tu crescer em nós, Pai, como foi dito na oração feita pelo teu servo, Wendel, Senhor. Que tua bênção seja natural e sobrenatural sobre nossas vidas. Te louvamos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto e vivido tantas coisas. Depois, na hora que você tiver um tempo mais hábil, você para e leia todo essa parte da carta que foi escrita aos Hebreus. Eu ia falar de novo que Paulo escreveu aos Hebreus. Paulo escreveu. É um estudo que é tanta coisa boa que a palavra tem e traz para nós, que a gente fica, às vezes, atordoado de ver o que se falava no passado está se vivendo no presente. E o que nós estamos vivendo hoje é a absoluta certeza de que Deus está conosco. Então, quando começa um ano, quando começa qualquer coisa na vida, a gente tem que entender o seguinte: nós precisamos de um início de ano que traga um despertamento de Deus para as nossas vidas. Despertamento. Quem aqui já acordou com um despertador? Aqueles antigos, que o sino batia e, pelo amor de Deus, não tinha botão, você achava o botão e ele não... né? Você tentava e não conseguia achar. Aí, graças a Deus, inventaram um relógio, aqueles digital. A gente, ainda mesmo assim, tentava e não achava, porque queria dormir mais. Agora inventaram o tal do celular, que deu a hora, eu tenho um barulhinho lá, meu lá, que era do galo. O galo tocava direto. Aí o bicho levantava. E a gente precisa despertar e não se incomodar com o que Deus quer em nossas vidas. E Deus quer que nós estejamos espertos mesmo, ligados no que está acontecendo. Como é que nós vamos viver um ano pleno se a gente não observar o mínimo que Deus está fazendo para que Ele possa fazer o muito que Ele deseja fazer sobre as nossas vidas? Então, no início do ano, das nossas vidas, quais são as suas expectativas para esse ano? Ou você não tem nenhum? Você precisa ter. Se você não tem ainda, busque ter. Porque você já perdeu a expectativa, você já perdeu o sonho, já perdeu a esperança, e isso não é cabível para o Rei de Deus. Nós precisamos ter expectativa, precisamos sonhar, precisamos almejar algo lá na frente. O ano que passou, a gente estava aqui na noite da festa de Natal, e o Corinthians estava jogando. Eu falei, caramba, olha, se eu não fosse convertido, onde é que eu ia estar? Imagine, pessoal. Imagine onde é que eu ia estar. Se não tivesse no Maracanã, eu estava na frente da televisão. E aí você percebe que nós precisamos despertar mesmo, porque o melhor para a minha vida não era ver o Corinthians jogar, era ver o que Jesus estava fazendo sobre as nossas vidas. E nós precisamos despertar para isso. E estar desperto para as expectativas que Deus tem colocado nos nossos corações. E são muitas, né? Quais as metas? Você já parou para pensar? Esse ano aqui, eu vou fazer isso. Você tem que ter meta. Você tem que ter a sua meta, o seu sonho, o seu projeto. De manhã,
Quando a gente acorda, a Cida já acorda ligada no 320. Depois a adrenalina vai baixando, vai baixando, vai baixando. Aí deu a hora dela, ela para. Fala, opa, aí eu tenho que pegar no pé ainda. Quando eu estou em casa, tem que pegar no pé. Para, senta, descansa. Senão depois, vocês não sabem como é que é. 2 velhas com dor dentro de casa. É isso que eu... Que é isso? Tô bom, amigo. E esse despertamento que a gente fala, nós precisamos ter, nós precisamos buscar, estar mesmo despertados para a glória de Deus. Despertados, observando aquilo que Deus espera e quer para as nossas vidas. E Deus não quer um ano de 2026 pior do que foi o ano de 2025, Ele vai fazer melhor. E se você observar, ano após ano, apesar das dificuldades, das diversidades, Ele tem cuidado de nós. Mas nós não podemos olhar para o retrovisor e ficar olhando só as coisas que nós não conseguimos alcançar. Pelo contrário, olha só os testemunhos. Dia 31, a Roma tem um testemunho. Dia 31, aqui na Via Aqui deu testemunho. Podemos comparar hoje e falar, vamos passar a noite toda aqui, não vamos dar conta de tanto testemunho que Deus tem feito. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas dentro das nossas vidas. Então, eu quero que você crie essa expectativa. Desperte uma expectativa dentro de você. Desperte. Falando do Eliseu começou o ano passado com assombramento. Terminou o ano com um grande testemunho, não foi? E a gente vê a perspectiva. Quando você coloca nas mãos de Deus, quando você entrega nas mãos de Deus, a coisa anda. Né? E aqui nós temos vários testemunhos aqui. Se for pegar da Heloísa aqui, de cada um aí, a gente vai passar a noite aqui, não vai dar conta mesmo. Porque Deus fez grandes coisas. Por isso que a gente está alegre, Ele está firme no Senhor, porque é Ele que dá esse despertamento para nós. Eu quero que você tenha essa condição de despertar para a expectativa da sua vida. O que eu quero para esse ano? Nós pastores, temos uma condição, a mentalidade, muitas vezes nós paramos, eu não tenho tempo de fazer um ano sabático. Um pastor que tira um ano sabático, um ano de reflexão, de leitura, de pensar mesmo no que está fazendo ou deixando de fazer. Então nós tiramos esses 10 dias para refletir o que Deus fez, o que Deus quer fazer, entendeu? E o que Deus ainda pode fazer sobre as nossas vidas. Nós precisamos refletir sobre esse tempo das nossas vidas e despertarmos para isso. Se você não despertar para o que Deus quer fazer na sua vida, quando é que você vai atingir o alvo? Fala para mim. Quando? Então, a gente vê, começa o ano sem um ponto de chegada. Onde você quer chegar? Você quer chegar no final de 2026? Como? Como você quer chegar? Nós precisamos chegar. Vou dar uma dica só. Melhor do que nós chegamos aqui. Precisamos chegar no final de 2026 com melhores testemunhos, com nossa vida sendo melhorada, não só melhoras circunstanciais, financeiras, mas uma melhora do nosso eu. Como é que eu estou dentro da minha casa? Como é que eu sou no meu trabalho? Como é que eu sou na minha igreja? Como é que está o meu eu? Porque Paulo fala, eu de novo falando com Paulo, eu estou com Paulo na cabeça. Hebreus fala justamente criando essa condição em nós. E uma das condições que nós precisamos, em primeiro lugar, é nos inspirarmos nos testemunhos. Inspirarmos nos testemunhos. Coloca lá no 12:1, por favor.
12. Olha o que ele fala. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nós estamos rodeados de grandes nuvens de testemunhas. Deus já fez na sua vida, 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 em nossas vidas. E a palavra está bem clara. Nós já fomos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus já fez, e Deus pode fazer ainda, e Deus continuará fazendo, porque a obra é dele, a sua vida é dele, as nossas vidas são dele, o nosso ano é dele, e os anos que virão, o tempo que virá também é dele, porque é assim que nós devemos viver. Caminhemos inspirados pelos testemunhos que nós vivemos, porque muitas vezes você passa situações e se esquece que Deus já fez, Deus já agiu. As coisas são tão morrenas, tão trabalhosas, que a gente esquece da definição que a carta que os hebreus escreveram define para nós. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhos, se agarre nessa condição da fé, porque muitas vezes as coisas são tão intensas, tão doloridas, que nós nos esquecemos que nós já demos grandes testemunhos, que nós podemos e daremos grandes e melhores e maiores testemunhos ainda. É isso que a palavra fala. Caminhemos inspirados pelos testemunhos uns dos outros. Deus já fez na sua vida, Deus pode fazer na vida da Laine, da irmã Rosa, a vida do Hélio, a vida do Eliseu, a vida do Paulo. Deus pode e vai fazer tudo isso. Porque o que nós dá sentido para nós são os testemunhos. Porque às vezes a gente conta os nossos testemunhos para as pessoas ficam, mas Deus fez isso, Deus fez isso. Quando eu conto os testemunhos da nossa igreja, por onde eu passo, as pessoas falam, está brincando, Deus fez isso. Deus fez e faz, e tem feito, e vai continuar a fazer. Entenderam? Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. E o que ele fala, definindo ali a questão, ele fala ainda, definindo que livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Livre-se do peso que está sobre seus ombros. Existem pesos ainda, fardos, que nós carregamos e nós não estamos enxergando, nós estamos cada vez mais indo para baixo e não estamos percebendo. A palavra é bem clara: livre-nos de tudo que nos atrapalha. O que atrapalha a sua comunhão com Deus? O que atrapalha a sua comunhão lá no seu trabalho? O que atrapalha a sua comunhão, né, com as pessoas que te amam e que você ama? E o que atrapalha a comunhão com as pessoas que estão, os inimigos até? Vê se ele machucou. Que foi, melhor? Pronto. Segura aí. Por isso, a gente tem que se resguardar e ver diretamente isso, o que tem atrapalhado a sua vida. Porque muitas vezes nós trazemos fardos do passado para os dias de hoje, coisas que aconteceram de ruim lá, a gente fica pensando, e não matuta direito o que pode ser feito no dia de hoje, se apega ao passado, né? E se esquece do presente e do futuro. E o apóstolo Paulo, agora sim, apóstolo Paulo, posso falar, em Filipenses 3, 10 a 15, ele nos fala sobre essa posição de irmos adiante. Filipenses. Filipenses 3, 10 a 15. Isso. Ele fala assim, ó: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição,
e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Ele vai esclarecer. E o apóstolo Paulo fala bem claro. Ele passou por naufrágios, ele passou por falsas acusações, ele passou por fome. E nada disso tirou dele o foco de Jesus, o Salvador. Por mais que seja doído as coisas, Paulo olhava para trás, não com ódio, porque se fosse tratado do pecado, Paulo foi o que mais pegou, porque ele mandava matar os cristãos. Ele mandava matar sem dó nem piedade. E a questão, a gente olha para Estevão e vê o que Estevão fez de diferente sobre a vida do apóstolo Paulo. Ele fez o que Jesus faria. E no momento que estava sendo apedrejado, Estevão diz aí: Pai, perdoe, perdoe. Estevão estava sendo apedrejado e falou: perdoe. E aquilo trouxe redenção e salvação sobre a vida de Paulo. E sobre aqueles que estavam ali, a palavra não fala, mas aqueles que estavam ali, naquele momento, quando viram Estevão falando perdão para quem estava o matando, o que é isso? Jesus fez a mesma coisa. E nós precisamos ter esse coração também, de colocarmos e sabermos que existe uma nuvem de testemunhos sobre as nossas mentes. Existe sim coisas maravilhosas que você já viveu. E existe sim coisas maravilhosas que você ainda irá viver. E essas nuvens de testemunho que a gente fala, como falou lá em Hebreus, é justamente isso. E Paulo escreve: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alto. Para onde você está indo? Onde estão os seus pensamentos? Você já despertou daquela condição do ódio que estava sobre o seu coração? Porque o ódio nos faz cegos. Precisamos despertar do ódio, despertar, daquilo que não alcançamos, sabendo que nós poderemos alcançar coisas maiores e melhores do que nós possamos imaginar ou pensar. Maiores e melhores. Não é o que você quer, o que Deus quer. Se Deus quiser, Ele quer, Ele fará coisas maiores e melhores sobre as nossas vidas. Amém? Nossa caminhada ganha força pela memória e pela fidelidade que Deus já colocou sobre as nossas vidas. Nossa memória, a gente olha lá para Lamentações e a palavra diz assim: quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer a lembrança aqui, ó. Pare de ficar lembrando do que você ainda não alcançou e comece a agradecer, como nós cantamos, por aquilo que você já ganhou, que Deus já te deu, e comece a, pela fé, falar: obrigado, Senhor. Chame a existência aquilo que você tanto busca e diga: Senhor, que seja feito a sua vontade. Que muitas vezes nós oramos e queremos que seja feito tudo do nosso jeito, mas não é. E não deve ser, porque o nosso jeito é muito complicado. Se for do jeito de Deus, para, descansa e faça a obra. E Deus vai fazer a grande obra sobre as nossas vidas. Os testemunhos nos lembram
que é possível, sim, e nós devemos perseverar. Os testemunhos dizem que nós precisamos perseverar. Vocês viram aquela criança que a Miriam pediu para nós orarmos aqui o ano passado? Aquelas duas crianças que eu coloquei no nosso grupo, no WhatsApp, aquele menininho nasceu de 6 meses. 6. Ficou internado. Quanto tempo? 3 meses. Vai, não vai. Vai, não vai. Infecção. 3 meses. Sabe o que sustentou aquela mãe, aquele pai? As orações. Muitas vezes você fala, não conheço, mas é colocado no grupo. A sua oração tem poder, nossa oração tem poder. Aquela criança, a gente pode pegar ela no colo agora. Agora. Ela está com 6 meses agora. O nome dele é o profeta, é Mateus o nome dele. O nome do neném. E você vê, a gente tinha comprado roupa, a Cida comprou roupa, a Luiz comprou roupa. Estava um monstro a roupa dele. Grande. A roupa grande. E ele era petitivo, né? Agora ele já está encorpando. E tem uma coisa: gratidão é coisa do berço. Ele não me conhecia, ele não conhecia ela, não conhecia a Cida. A hora que ele nos viu, ele abriu um sorriso, falando obrigado, porque vocês oraram. Obrigado, gratidão, gente. É nuvem de testemunho, gente. Os pais daquela criança são nossos vizinhos. Eles cresceram com a gente, casou, o pai dele faleceu, eu conheci o pai, a mãe, e eles estão lá agora com os filhos dele. E aquela criança nos traz em plena condição de saber que Deus pode fazer a coisa andar assim. O Mateus olhou, fez assim, com um sorriso. Eu falei, caramba, como é bom, cara. O menino tem gratidão. E você conhece a gratidão no olhar da pessoa. Nós cantamos por tudo que tem feito. Sim, ele tem feito. Sim, ele vai fazer. Porque ele está no meio de nós, vai fazer coisas maiores em nossas vidas. Por isso que você tem que pensar e despertar mesmo. Desperte. Porque se você continuar nessa aí, ficar batendo a mão no despertador, a gente não vai alcançar algo nenhum. Desperta. Acorda. O foco, né, o objetivo que nós temos é justamente esse aqui, manter-nos focados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Se você olhar, né, o nosso primeiro passo que foi dito, caminhemos inspirados pelo testemunho. O segundo passo, a gente vai olhar, despoje-se de si mesmo, livre-se do que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Despoje-se, a palavra fala lá em Hebreus 12, de novo, por favor. Ele fala de novo em Hebreus para nós nos despojarmos, tirar o que não glorifique a Deus. E a gente carrega muita coisa dentro de nós que não glorifica a Deus. Nós precisamos nos despir do mal e vestir o que é bom para glorificar o Senhor. É um ano novo, é um ano de renovo, é um ano de grandes expectativas, como nós falamos aqui. E essa expectativa, ela tem que ser saudável, e tem que ser colocada conforme a vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo fala claramente, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alto. Você não alcançou ainda aquilo que você está no almejo? Você não alcançou aquilo? A gente precisa entender uma coisa, que a palavra fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo desse sol. Há tempo para todas as coisas debaixo desse sol. Tempo de esperar, né?
tempo de viver, tempo de morrer, tempo de calar, tempo de falar, há tempo para tudo. Só que nós não ainda nos posicionamos nesse negócio do tempo de Deus. Esse tempo de Deus é dele. Ele não vai se intrometer no tempo dele. Pelo contrário, ele, no tempo dele, fará o melhor sobre as nossas vidas. Amém? Então, não se corre carregando peso. Dia 31 de dezembro, teve a corrida de São Silvestre. Você viu algum corredor lá com a geladeira nas costas? Você viu algum? Fala propaganda lá. Você viu algum corredor com saco de batata? Você viu algum? Porque se ele quer chegar no fim da corrida, tem que correr livre. Mas para chegar no fim da corrida, ele teve que treinar. E Deus nos treina também. É um processo que Deus tem treinado a gente para coisas maiores. É processo que nós não, muitas vezes, queremos esperar. Não queremos passar. Hoje em dia, se fala muito sobre a inteligência artificial. Se você ficar pautado só na vontade da inteligência artificial, você se tornará escravo da inteligência artificial. Faz isso, faz isso, faz isso. Você tem que ter a sua memória. Você tem que ter o ensinamento. Não é a pessoa fazer por você. Sabe por que a gente fala isso? Quando eu treinava, me chamavam de bobo. Pô, você está correndo, você crê? De tanto treinar, de tanto correr, de tanto buscar, o Guarani chamou para jogar lá. Aí as pessoas olharam e falaram, como você? Porque era treino. Terça, quarta e sexta. Terça, quarta e sexta. E jogo depois. Treino. Ninguém alcança a linha de chegada sem treinamento. Ninguém. Pode falar, como é que foi o seu curso de direito? Você foi bombejado? Para fazer a OAB, último dia, a Cida pegou a fila, chegou lá para fazer, não, tem que ser a pessoa. A pessoa? Mas eu sou a pessoa. Estava a Cida e a mulher do Maguila. Maguila, o que faleceu do juiz, na fila. A Cida fez inscrição para ela. E todo mundo falou para ela, você não vai passar. Você não vai passar. Você não vai passar. Mas como não vai passar? Você não estudou? Você não fez? O cara, o bicho parece feio, mas não é. Se você não encarar os processos e falar, eu vou fazer, é assim. Assim que funciona. Se não encarar os processos, você não alcança o alvo. O corredor é a mesma coisa. Nós cristãos somos a mesma coisa. Corra a carreira que lhe foi preparada. E a carreira que lhe foi preparada é boa, porque é Deus que vai lhe capacitar a correr esse trecho. Tira o fardo que está nas suas costas. Tira. Porque assim como ela, as pessoas falavam, a coisa ia ficando assim. Se ela tivesse ouvido as pessoas, ela estava até hoje andando assim. Não, tem que andar olhando para cima. Aqui, ó. Porque guerra, batalha se ganha, não é com a cabeça baixa. Guerra se ganha olhando o combatente lá, quem está lutando lá, tem que olhar lá, ó. Eu vou te pegar lá, eu vou te buscar. É assim que funciona na guerra. Não é você ficar de cabeça baixa, porque a palavra é clara. Se te mostrares fraco no dia da batalha, o inimigo te ganha. Te ganha. Eu já contei aqui, aconteceu no shopping, né? Uma vez aí. Estava eu, minha família, o pessoal todo, com 40 homens lá, ciganos, entendeu de onde eram aqueles caras lá, xingando meu sobrinho no Canadá. Começou a xingar ele, eu quieto lá,
sentado, na rua. Não estou mexendo com ninguém mexe comigo. Eu dei um berro lá, estava o som alto, até o som parou. Aí todo mundo, João, o que você fez? Nossa, espera a bateria. Opa, fica aqui. Mas aquele negócio, se eu me mostrar fraco, sem atitude, o inimigo vai demorar. Não fique anulado na guerra. Lembre-se que existe uma nuvem de testemunhos sobre a sua cabeça. E a gente que nós ganhamos a batalha, sabe por quê? O cara veio me pedir perdão. Aí veio me dar a mão, estava sentado fiquei. Eu estava mudo e mudo fiquei. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu fui, o que eu passei. Foi melhor você ficar calado. Tem um berro só. Um berro. As meninas ficaram muito apavoradas. Meu cunhado estava lá. Fica frio. Se garante, não? Eu corro bem. Se tiver que correr, corre também. Mas no dia da batalha não se mostre fragilizado, porque você vai perder. Terceiro e último ponto diz assim: permaneça firme, olhando para o autor e consumador da sua fé. Permaneça firme. Hebreus 12, 2. Ele fala assim, olha lá. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, nosso Pai. Ele suportou isso, ele permaneceu firme, o olhar dele não estava num canto, no outro. Você tem que ter foco. Se a gente começou a construir o banheiro, nosso foco é construir o banheiro, não é? Nós vamos terminar o banheiro. A gente precisa de um som melhor, porque nós vamos entrar nessa parte. Nós precisamos terminar a parte social, nós vamos terminar aquela parte. Nós precisamos, foco. Se você começa a pintar essa parede e vai para outra, aquela vai ficar sem pintar. No final do dia, você pintou aquela e aquela vai ficar por outro dia. Por isso, nós precisamos foco, propósito. Qual o propósito que você colocou no ano 2026? Qual o propósito que você colocou nesse ano? Eu, pastor Jonas, quero no fim do ano estar tocando no teclado. Meu propósito. Hoje é dia 4. Eu falei isso no ano passado, em casa. Esse ano eu quero tocar teclado. Eu vou tocar teclado. Em nome de Jesus. Qual o seu propósito? Esse é um que eu estou te falando. Tem outros maiores. Já estão entregues nas mãos de Deus. E Ele, conforme a vontade dele, Ele vai fazer a diferença. Aconteça o que acontecer, acho que houver, Deus estará sempre com você. O Endinho não tocava teclado. Teve uma emergência, uma necessidade. Ele começou a tocar. Ele buscou, Deus deu a ele. O Marquinhos conhece tudo aqui. Ele está cantando aqui, se nós der uma rata aqui, no ensaio, ele para tudo e nos chama a atenção e fala, vamos fazer assim, assim, assim. Você está errado ali, você está errado aqui. Eu não consigo ouvir, meu ouvido não está apurado para isso. Ele tem essa mãe aí. A Lita consegue. Ela bichinha correu aqui no Natal, ela estava olhando para ela, está lá, parecia que estava mulher invisível, sabe?
para lá e para cá. Ela tem dom. Então, se você tem dom, aperfeiçoe e melhora esse dom seu aí, poxa. Aperfeiçoa. Eu tenho um objetivo. Eu quero tocar e vou me esmerar para aprender isso. Entendeu? É assim que funciona. Agora, se você não tem objetivo, se você não sabe o destino que você quer ir, como é que você vai chegar lá? Nós vamos para o Rio de Janeiro. A gente sabe o quê? Guarulhos, Dutra, Rio de Janeiro. É um caminho, é um destino. E tem outro. Às vezes, essa proposta sua vai mudar de um lado, mudar do outro. Você já se perdeu no meio do caminho? Às vezes você se perde. Você precisa voltar de novo. E muitas vezes, voltar. Precisa dar a volta. Voltar. É melhor você caminhar 1 quilômetro a mais e voltar corretamente, pagar o preço, porque você voltar pelo caminho errado. Sabe por que eu falo? 2 rapazes, 2 filhos de um amigo meu que estudava comigo, no viaduto que pega da Marginal para a Bandeirantes, um ônibus errou o caminho. Sabe o que o ônibus fez? Ele manobrou em cima do viaduto, literalmente manobrou e voltou de frente. Os 2 meninos estavam indo trabalhar, bateu de frente com o ônibus. O cara errou, ainda bagunçou a vida da outra família. Um dos piores momentos que eu já vivi dentro de uma igreja. Eu cheguei lá, estava os 2 filhos, os 2 maridos, os 2 pais, dentro do caixão por causa do erro dos outros. Se nós erramos, precisamos procurar acertar, não lesando os outros. Pelo contrário, o erro é seu. A palavra fala sobre suportou a vergonha. A vergonha é sua. Suporte ela. Porque Cristo suportou a vergonha da cruz. A cruz era uma vergonha, gente, para quem ia para ela. Era pessoas à margem da sociedade que ia para a cruz. Bandidos. Jesus se colocou lá. Por isso, às vezes, você vai ter que mudar de rota. Vai demorar um pouco. Pegue o caminho e o processo correto. Pegue o caminho e o processo que você vai ver que lá no final, você vai ver que vai ser joia, vai ser bom. Se você, nós sabemos para onde nós vamos. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro. Estou aqui conectado, já marquei lá, celular, caminho, e durante o dia, durante o trajeto, a gente vai ver um monte de coisas boas. Aquilo vai entrar na mente, vai entrar no corpo, vai entrar no coração, para mais uma vez nos tornarmos testemunhos. É testemunho, e isso ninguém vai tirar de você. Por isso, a cada dia, permaneça firme, olhando para Jesus. Não fique igual barata, não. Barata, você já andou no meio de barata? Quem tem medo aqui, não. Mas você pega a barata, você faz assim, ela não tem rumo. Nós não podemos andar que nem barata, com o rabo todo. Porque eu saio pegando aqui, pegando ali, às vezes a perna não dá, porque é muita barata. Ele sai ali, o bicho pega. Mas barata é assim, você vai os faça que nem barata. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou foco. Não chegou, foco.